Olá, queridos, estamos começando aqui mais um Pobrecast. Como de costume, quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que você possa estar por dentro de todo o conteúdo que será oferecido aqui, tá bom? Fazendo assim, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas, tá bom? E hoje eu tenho aqui alguns convidados, convidadas, suspense, não posso falar quem está aqui conosco, né, meu sócio lindo? Quem será? Não ri não, você não vai reconhecer a voz. Quem será? Quem será? Fazer com voz suspense. Quem será? Deixa eu falar aqui as nomenclaturas, olha só. Ela é professora, empresária, estudante, bailarina, adoradora do Senhor, palestrante, estudante de teologia, com ênfase em dança. Eu falo aqui com a Kellen Freitas. Ei, coloca palmas aí. Seja bem-vindo, Kellen. Obrigada, boa noite. Hoje estamos ansiosos já por receber vocês aqui nos estúdios. Uma honra estar aqui, fiquei muito feliz com o convite e bora lá conversar um pouquinho, né? É isso aí. Também não pode deixar de falar ela que está ao seu lado, ao lado direito. Ela é empresária, new design, líder de dança, mãe, esposa, compositora, adoradora do Senhor Renata Antunes. Seja bem-vinda, Renata. Coloca palmas para ela também, glória a Deus. É festa, mulheres, é festa aqui. Renata é conhecida como a Gideoa. Por que Gideon? Gideoa. Por que Gideoa, Renata? Gideoa. É porque meu marido, ele também, né, exerce a função na igreja, ele é líder dos Gideões, aí resolvemos dar esse título de Gideon. Gideon, guerreira. Gideoa. Tem Gideon aí? Não. Qual que é o nome do marido? Tem menina aí? Como é que é, Josemar? Josemar. Hein? Qual que é o nome do marido mesmo? Josemar. Josemar é muito citado aqui, tá? É, né? É Essa sempre parte tá. do Rota 710. Não, coloca aqui pra mim aqui. Rota 702 aí. Coloca aqui pra mim aqui. Já vamos fazer um mexão. Isso, mexão. Olha aí, ó. Rota 710, nosso patrocinador master, logo logo estará aí trazendo conteúdos incríveis para o canal, Com seu próprio podcast. seu próprio podcast, é isso aí. Vai estar fazendo um trabalho legal. Só que assim, o Josemar é um grande amigo meu, que depois se tornou amigo do Leandro, É, isso é. né? Olha lá, a cara que a Gideoa já fez, tá vendo? Cara, isso não, isso aí. Não, Não, como é que é? eu tô aqui pra desmentir. Como é que é? Ele, primeiro é dele, ele conheceu ele primeiro. É. Primeiro é do... Mas eu fico com a Bíblia, que os últimos serão os primeiros. Saiu bem. Né? Primeiro é ele, que ele é o puxa-saco, né? Ele fica adulando ele. Eu tô falando que Leva ele é pudim, falar. leva pudim pro Josemar, faz festa pro Josemar. Não, mas peraí. Hum. Teve só que não é o Josemar, gente. Teve Eu tô falando. Eu tô falando. Chega é muito falado aqui mesmo, tenho falando. Josemar, Eu tô falando. Eu queria colocar a câmera pra ele ali, mas podia, né? Eu acho que deveria ter, viu? Já que ele é tão citado, né? foca naquele. Foca naquele. Pois é. Eu posso deixar de falar também que ao meu lado, ao lado do coração, tem meu amigo, meu sócio, meu irmão em Cristo, qual o Senhor me deu a oportunidade. Deus abençoe, mano. também. Tamo junto? Tamo junto. Legal. É isso aí, Kelly. Seja bem-vindo, toma uma aguinha. Foi bem recebido aqui no nosso estúdio. Muito bem recebida. Gostou da casa, estrutura? Muito Legal. chique, gente. Tô achando muito chique isso aqui. Sim, Fique à vontade, viu? Fique à vontade mesmo, tá bom? obrigada. E a pergunta que não quer calar. Você vai falar sobre o que hoje? Qual é o teu ministério? O que você exerce na igreja? Será que vamos fazer? Gente, vamos falar de dança, gente. De dança, né? E como a Kelly vai ser nossa patrocinadora, ela vai deixar pra gente aqui alguns recebidos, com certeza. E vamos deixar para nossos amigos usarem. Tem sapatilha. Meia Nossa, calça. Essa lá que não usa meia calça, né? Então, é sapatilha, né? A gente nunca usou, né? Você realmente usou meia calça. Não, não, tem não. Então, vamos falar sobre. Vamos falar sobre. É interessante porque, Kelly, falar de ministério de dança, poucas pessoas vão falar assim, generalizar todos, né? Mas é um ministério que tem fluído bastante na igreja.
ela é responsável por trazer a presença do Senhor. Nós vemos vários relatos bíblicos que pessoas, após receber alguma vitória, dançou na presença do Senhor. O próprio Davi, quando foi buscar a arca, logo ele veio dançando na presença do Senhor. Miriam, depois de ter passado o Mar Vermelho, ela dançou. Miriam dançou na presença do Senhor. Então nós sabemos que é um ministério fundamental, aonde está ali atraindo a presença do Senhor, com gestos, com danças. Quando começou, quando você entendeu que esse era o seu chamado, quando você começou a ingressar neste ministério? Então, história longa. Hum. Eu comecei a dançar na igreja mesmo, assim, eu tinha 3 aninhos. 3 Eu brinco que nem sabia o que eu estava fazendo, né, eu estava lá na frente dançando. E desde então nunca parei, sempre continuei dançando, mas assim, por volta de 8, 9 anos de idade, eu já comecei a ter mais consciência do que eu estava fazendo ali. Claro que aquela época, pareço novinha, mas não sou, era muito diferente, né, a dança na igreja. A gente fazia coreografias, ensaiava e apresentava aniversário da igreja, algum mood especial e tudo mais. Mas eu tinha mais uma consciência que aquilo não era só uma dança para entreter, né, a igreja. E eu lembro que eu levava muito a sério, sabe, assim. Na minha época, a líder tinha 14 anos. 14 É, anos. nessa época eu tô falando que eu tinha por volta de 8, 9, né. Então a líder tinha 14, e aí a vice tinha, sei lá, 13, e era um bando de menino, um bando de criança, adolescente dançando. E eu lembro que elas, assim, faziam muita coisa errada, né, adolescente e tal, e a gente não tinha muito esse contexto também de discipulado, sabe, assim, a igreja tinha escola bíblica e tudo mais, mas era um contexto Eu diferente. quero dançar pro Senhor, eu vou dançar. Isso, tipo assim, não, eu gosto de dançar e eu vou dançar. E eu lembro que eu ficava indignada, assim, quando eu via, sabe, as coisas erradas, assim, que às vezes as meninas faziam. Falava assim: "Gente, mas tá errado, porque a gente tem que dançar é pra Deus e tal". Então, eu sempre tive essa consciência, mesmo, ninguém chegando pra me ensinar sobre isso, assim, né. Tá vendo? Desde Tira era autoritária, líderes. E eu: "Gente, ela não pode". Eu lembro que, assim, eu era uma das poucas que: "Vamos orar pra começar o ensaio?". Eu era tipo assim, sabe. Eu fui crescendo nesse contexto de dançar na igreja e tudo, e nunca parei, nunca saí, assim, dos grupos de dança. Mas aula de balé mesmo, eu comecei a fazer já com 16 anos de idade, não desde pequena. E aí é uma história bem interessante também, dá pra contar. Eu não vou falar, assim, quantos anos você faz. Pode falar. Ia perguntar a idade? Não, não posso, Já não casou, ia não perguntar a idade. posso. Mas pra isso eu vou perguntar pra mim. Qual é a sua idade, Renata? Eu quero saber a idade da Renata, gente. 48. Gente, vocês que querem saber a idade da Renata, vamos fazer aqui uma caixinha? Vamos fazer uma caixinha? 48? Vocês que querem saber a idade da Renata, deixem nos comentários. Vai ganhar uma sapatilha. Quem acertar aqui. Boa! Eu Boa. dou sapatilha. Combinado. Combinar? Quem mais comentar, quero saber a idade da Renata, vai ganhar uma sapatilha. Fechou. Vamos lá, gente. Para não ficar somente pegando no pé da Renata, pera aí, Renatinha. Para não ficar somente pegando no pé da Renata, quem descobrir a idade dessas duas mulheres de Deus vai ganhar um brinde. Tá bom? Fechou. A Renata vai dar um brinde. Então você vai aqui perguntar quem descobrir. Eu vou já descobrir. Eu quero que você saiba a minha idade. Que eu ainda tenho que pagar por coisa que eu não quero. Será que a minha idade, né, mas não pode ser quem me conhece, né, gente? Que aí também fica fácil, né? Exatamente, nós vamos Ai, descobrir. Tem que descobrir. Sem olhar na rede social. Deixa a Renata perguntar. Pode perguntar, Renata. Você comentou que você entrou com 13. A ilha que tinha 13. Não, não. Você começou dançando com 8. A menina tinha 14 que liderar. Você era uma das que chamava ali, né, pra poder orar e tal. Eu queria saber o seguinte. Você acabou se tornando líder? Sim. Sim, eu me tornei líder, mas se misturar meio, sim. Eu me tornei líder pela primeira vez, eu tinha 15 anos, se eu não me engano. E esse já era ministério, né? Não, era outra igreja. Outra igreja? Já era outra igreja. E aí, desse outro ministério foi o seguinte, a minha irmã liderava, então muita coisa de liderança eu aprendi com a minha irmã, assim. E aí ela liderava, e aí chegou um momento que ela teve que sair. E aí ela falou comigo, de jeito assim, aqui ó, eu tô saindo, se você não assumir, eu tô entregando pro pastor, e você sabe que se eu entregar vai acabar, porque ele não tem ninguém pra pegar. Desse jeito. E eu, não pode acabar o ministério. E ela, isso tem uma semana pra você decidir se vai pegar ou não. E eu, assim, tinha meninas mais velhas que eu, inclusive, nessa época, mas graças a Deus deu muito certo. Foi nessa época que eu aprendi muita coisa, assim, sobre liderança, e foi na raça mesmo, assim.
foi literalmente errando e aprendendo, sabe, assim, Sim, quebrando sim. a cara. Uma vez eu ouvi uma frase, eu acho muito interessante, que ela fala que um chamado nasce quando algo nos deixa inconformado. E é incrível, né? Porque toda a história que você vai ver de alguém que assume a liderança sempre começa com algo assim. Ou seja, o que te deixou inconformado? Não permitir com que acabasse aquele ministério. Então, assim, é incrível, porque isso. Existe algo ali, né, que você vê diferença, ou que você não quer que acabe, no seu caso, ou que é algo que você não concorde, que talvez você sentiu no coração que você quer implementar e tal. Aquilo mexe no seu interior e te posiciona para assumir aquela função. É incrível. É sempre assim. E aí foi isso, assim, aí eu liderei nessa igreja, eu fiquei lá uns 5 anos, eu devo ter liderado uns 3 anos, assim, na época. E sempre foi realmente, assim, conformada, assim, as coisas que a gente percebia que não estava certo, a gente, né, ia, né, assim, lutava para poder fazer o certo. E essa questão de a dança, igual eu falei, para mim sempre foi algo além do que só dançar. Eu sempre tive esse entendimento, sabe? Então desde essa época eu já trazia isso para as meninas. Até a questão de fazer aula, eu falei que a minha irmã, eu aprendi muita coisa com ela, porque foi por causa dela que eu comecei a fazer aula. Porque ela ensaiava a gente, ela viu: "Gente, não tá legal não. Vamos procurar uma aula", e ela conseguiu a professora, que daqui a pouco eu vou contar essa história, porque é uma história longa, e aí vai levar para o estúdio. Mas foi a minha irmã que conseguiu a professora para dar aula pra gente, assim, tudo porque ela viu que precisava melhorar, ela tinha essa consciência, sabe, porque não é porque, né, e até, assim, pesado falar isso, mas muitas vezes acontece o pessoal ficar acomodado, porque fala assim: "Ah, tô fazendo pra Deus". Ué, mas exatamente por isso que você deve procurar uma aula, exatamente por isso que você deve procurar aperfeiçoar. Então a gente sempre teve essa consciência, né, de vamos fazer o nosso melhor e tal. Então, assim, eu sempre trouxe isso para as meninas, assim: "Vamos melhorar, não tá legal, vamos buscar, né, fazer o melhor possível", e foi, assim, que fui aprendendo. E desde então nunca deixei de ser líder, assim. Eu entreguei a liderança lá de onde eu congrego hoje, eu entreguei recente, porque foram 10 anos servindo lá, depois a gente tinha nesses fundos também, porque uma coisa vai levar a outra, mas foi sempre assim. E é engraçado porque eu sempre das igrejas que eu chegava, né, aí eu ficava assim: "Não vou mexer com dança, eu não vou dançar". Ou essa a igreja que eu tô hoje mesmo congregando, eu lembro que na época o pastor, ele olhou pra mim na hora e falou: "Vem cá", no primeiro culto, assim, de inauguração da igreja, ele: "Você dança, né?" "Pois é, vou entrar pra dança". Eu: "Não, não quero". Ou seja, estamos precisando de alguém. Estamos precisando, porque É, Deus mostra. é. Fala, deixa eu fazer um bem aqui. Pode fazer, Renate. Nem é pergunta, não, é só curiosidade mesmo. Você comentou sobre fazer melhor que a PCU, né? E eu costumo falar com as meninas lá, na minha igreja, que a dança ela não tem que ser só para o Senhor também, não. Você está ali é para adorar o Senhor, sim, mas você precisa abençoar as vidas que elas estão ali. Porque se for só para adorar o Senhor, eu posso adorar em casa. Exatamente. Eu posso dançar lá no meu quarto, na minha sala, onde quer que seja. Mas é necessário abençoar as vidas. E é por isso que eu acho que entra a aula, o aprendizado. Porque você já ouviu dizer que a dança hoje em dia está sendo muito distração? As não escutou? Ah, você deu outra ação na dança? Por que é distração? Assim, esse é meu posicionamento. Por que há muita distração? Porque não fazem o excelente. Aí se torna uma da distração. Distração que você fala, tipo, no momento mesmo do culto, algo que tá Sim, acontecendo. tá extraindo, porque às vezes a pessoa não se entrega com excelência, aí passa a ser uma distração. Mas quando é algo com excelência, por isso é tão abençoado Deus com Se aquilo. sente, né, aquela É presença. extrair, aquilo vai te trazer bênção. Eu vivi uma experiência dessa uns dias para trás, ali na nossa igreja mesmo. Eu já te falei, né, sobre espontâneo e tal. Tinha um ministério dançando tão lindamente espontâneo. Gente, aquilo não me sai, de verdade. Mas me deixou assim maravilhado de ver a presença de Deus naquela estação. Nossa, uma distração. É bem isso mesmo. Sim, importante. Eu costumo dizer, assim, que a gente precisa saber o que a gente tá fazendo, né. Então, essa questão que você falou é muito coerente, assim. E eu sempre falo, eu dou aula de dança ministerial também, e eu sempre falo: "Gente, técnica anda junto com unção. Não tem como ter mais de um e menos de outro, tem que andar junto". Porque a técnica, você vai saber o que você está fazendo, você vai conseguir transmitir a mensagem que precisa ser transmitida,
E a unção, obviamente, você vai ser direcionado pelo Espírito Santo e vai aí que acontece o que acontece, né? Que a gente tem testemunhos sobre cura, sobre libertação. É possível através da dança? Sim. E dança é visual, né? A gente tem que lembrar disso. É visual. Sim. Então, a minha briga, entre aspas, sempre foi essa, assim. Enquanto eu liderei, eu sempre falava, a gente tem que melhorar, porque o pessoal tá vendo. Tá todo mundo vendo. Então, se você começa a fazer qualquer coisa ali, vai ser ridicularizado mesmo, infelizmente. E aí é onde entra no ponto que, infelizmente, está sendo muito, né, esse ponto assim de, é distração, tem igrejas que não deixa ter porque acha que é uma distração, em período de louvor, por exemplo, né, tem igreja que não tem, porque às vezes pensa dessa forma, mas por que que chegou a pensar dessa forma? É porque quem estava fazendo não fez direito, não fez bem feito. Sim. É a mesma coisa que se a gente vê uma banda tocando de qualquer jeito, um músico tocando desafinado, né, cantando desafinado, vai chegar uma hora que não. Então vamos parar de seguir. Então, realmente, fazer com excelência, né? E realmente é importante a aula, porque é na aula que a gente vai aprender as técnicas, é na aula que a gente aprende a preparar o corpo para não machucar, é na aula que a gente percebe que, opa, eu preciso ir pra academia, eu preciso fazer uma caminhada, porque senão, né? Eu sempre falava isso também, eu falava, gente, não adianta vocês querem ficar aqui no domingo dançando uma música atrás da outra, não dá conta nem de uma, acaba dormindo a música Você entendeu? quase morrendo. Como é que a dança é fundamental para o corpo? Por isso que a gente tem que dançar. Não, assim, eu quero fazer uma revelação. Eu já dancei. Olha aí, tá vendo? Eu já... Não, você lembra disso, você sabe disso. Meu Deus do céu. Você dançou? Tudo? Não, assim não, que isso. Eu sou um dos Gideão, eu sou um dos 300 aí. Não, Você dançou o quê? Meu Deus. eu dancei... É velhinho que você dançou, Aham. foi? Como é que é? Você dançou com você, Léo? Dancei, dancei, Você na minha mente aqui agora. dancei uma outra, tipo de uma dança de rua, break, sei lá. O Josemar participou dessa também, inclusive. Não tô lembrando da música, mas eu... Chegou o tempo da colheita. Caso é ele dançou. Dancei essa também. Que legal. Quem dançou? Dancei essa também. Josemar, Dançamos. Gideão. De joia. Josemar, a gente tem que filmar, José. Jogral, nós fizemos um jogral também uma vez, que foi Efésios 6, na igreja lá de cima, inclusive. Tinha uma participação que as meninas entravam dançando e tal, a gente ficava com a espada na mão, então. Dancei, né? Ah, foi essa, o deputado querendo lembrar. Efésios 6. Efésios 6. Aí tinha uma outra também, eu acho que era americana, que. Tipo, tipo assim, Revelação. era tipo uma dança de rua, uma coisa assim. Lá no Revelação. Meu sócio é dançarino. Não, dancei, e foi uma coisa assim que. Não é que é passado, é porque assim, chega um momento que chega um momento que Deus fala assim, olha, Eu logo um vídeo pra eu te levantei para outra situação, entendeu? Porque você tá fazendo tudo bem que eu aceitei naquele momento, mas eu não vou aceitar mais. É os detalhes de você, entendeu? Ô, Léo, detalhe. Essa dança que você falou aí, ó. Isso. Ah, não, não. Chegou o tempo da colheita. O senhor Josemar ali, né, o Gideão, ele dançou. Você acredita que eu não consegui dançar ela? Sério? Eu não consegui, não. Foi pesada pra mim, mas... Aí, tá vendo? Pois é. Mas aqui tem uma coisa que a gente sempre bate na tecla, que é essa questão da performance, a técnica, né, a maneira que a gente entrega algo pro Senhor. E teve um episódio aqui que nós até falamos sobre a questão do perfeccionismo, que às vezes as pessoas têm mania de pegar uma palavra e ver somente o sentido negativo dela, né? Porque, por exemplo, a Bíblia vai dizer que Jesus ele se aperfeiçoou em meio às nossas fraquezas, em falhas. É claro que vários outros sentidos literários, né, na própria palavra, mas assim, quando nós oferecemos algo, eu creio que o Espírito ele precisa gerar em nós uma perfeição. Porque afinal de contas nós não estamos fazendo, né, por mais que nós abençoamos as pessoas, que a música em si, né, fisicamente falando, ela precisa tocar a alma de alguém, a dança, os gestos, eles precisam tocar, comunicar algo à alma de alguém, mas a primazia é o Senhor. Então, assim, a gente não pode oferecer algo de qualquer jeito. Então, quando nós usamos a palavra perfeito, nós não estamos usando que nós somos os profissionais, os melhores, não. Mas que nós estamos ali, como disse Davi, em um determinado momento. A minha alma, o meu corpo, o meu espírito exultam ao Senhor. Ou seja, exaltam ao Senhor, ao Deus da minha salvação. Então, eu uno essas três coisas que eu sou formado, um ser, e entrego isso para Ele. E aí que eu acredito que, né, entra também a questão da dança do corpo. Porque, assim, eu compartilhei com a Renata um tempo atrás que uma vez eu vi uma apresentação de uma dança que chegou um momento que falou sobre fardo e eu fui extremamente impactado com o movimento que elas fizeram.
sabe? E elas colocaram nas costas né, simbolizaram aquele fardo pesado. Eu lembro que na hora, foi a primeira vez que eu senti Deus através de uma dança, sabe? Porque eu vi assim, na hora a lágrima desceu e eu falei, meu Deus, congresso de dança que teve ano passado, sabe? Você vê, você consegue, sabe, sentir o espírito de alguma maneira comunicando, falando, trazendo a mensagem da música que muitas vezes, até ouvindo a música a gente não entende, mas quando tem uma representação, né, ali física, é outra experiência. Então, assim, eu creio que a gente precisa literalmente entregar algo perfeito para o Senhor. Lembrando que esse perfeito ele não parte de nós, ele parte da nossa iniciativa, mas com uma plenitude do Espírito, entregando algo que Deus procura. Sabe? Então, assim, a gente sempre tem batido nessa tecla aqui, né? Do que a gente faz para o Senhor, a gente fazer com excelência. Porque as pessoas querem fazer de qualquer maneira para o Senhor. Ah, porque o Senhor aceita tudo, então eu vou fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Isso. A intenção do coração, ou então, eu já escutei muito assim, ai, não preciso de aula porque é Deus que me dá os movimentos. Uhum. Eu já escutei isso demais. Gente, sim, Deus dá a criatividade. Quando passa mal também não precisa de médico, não precisa, né? Exatamente, Deus dá a criatividade, mas se você não trabalhar ali o seu talento, né, potencial é algo a ser desenvolvido. Com certeza. E você vê também a intenção. E se você não desenvolve isso, você vai chegar uma hora que nem não vai ter, assim. Deus dá, dá. Mas ele dá inspirações, ele te direciona na palavra, ele te direciona o que você fazer, mas a coreografia em si, os movimentos, você precisa saber o que você tá Existem fazendo. técnicas, né? E igual eu disse, é até uma questão de cuidado com o corpo mesmo, porque se faz de qualquer jeito, machuca, lesiona. Sim. E é muito sério isso, né? Realmente. Verdade. Eu vi, claro, relacionei alguns versículos aqui na Bíblia Sagrada que fala exatamente sobre dança. A primeira Reis, já foi citado aqui, é 18:26. Davi e os israelitas dançaram salmos e cantavam ao Senhor, né? Salmo 87, louve o seu nome com danças. Salmo 149, louve ao Senhor com tamborins e danças. Jeremias 31:13. Então as virgens se alegravam dançando na presença do Senhor. A dança ela está em toda a Bíblia Sagrada, né? E eu andei pesquisando, falei, Deus, quando que surgiu a dança aqui no Brasil? Algumas pesquisas que eu fiz, não sei se eu estou correto. Por volta de 1980, não era nem nascido ainda. É, não era nem nascido ainda. Tá nessa faixa aí. Mas, quando aproximadamente que a dança já começou a ser vista aqui em nossa região, no Brasil, quando você tomou conhecimento, olha, a dança, o Ministério de Dança começou a entrar nas igrejas, começou a apresentar de uma forma de adoração ao Senhor. Sim. Eu vejo assim. Essa pesquisa da dança na igreja, né? Dança da igreja. Igreja, eu sou de na igreja. Eu vejo como quem foi uma grande influência, né, assim, nesse meio foi a Isabel Coimbra, né, que fez parte do Diante do Trono, e ela trouxe para esse contexto da igreja, tanto que até então não via isso, né, foi através do Diante do Trono, as gravações que começou a ser vista a dança e foi onde começou, assim. Então ela foi quem realmente trouxe, assim, né, depois a gente teve a Gisela Matos também, que desenvolveu esse trabalho aí, né, na dança e na igreja, e é isso. E depois foi colocando os acessórios. Isso, e aí é um assunto assim, né? É porque assim, a gente sabe que o louvor e a adoração, tudo que seja ela dança, que seja louvor, até pregar mesmo. Tem pessoas que usam a mensagem para poder adquirir dinheiro, não está se importando com o que as pessoas vão sentir. E da mesma forma, eu me preocupo muito da forma que as pessoas vão levando num contexto geral em dança em si. Por exemplo, hoje tudo é gospel, né? Não, aqui nós não bebemos cerveja sem álcool, cerveja gospel. Aqui tem baladas gospel. E acaba introduzindo. Eu ia falar, isso é isso mesmo? E aí, Tudo é gospel, já ouvi. balada gospel. E aí, já existe. Você pesquisar, já tem barzinhos gospel, tem tudo. Também é bloco Gospel. que eu gosto. Cada um é cada um, né? No juízo final, o Senhor vai revelar o joio e o trigo. E aí, minha preocupação é, daqui a pouco tem, né? Daqui a pouco tem funk gospel, né? Funk, já tem? Não é possível, gente. Mas sempre. Se tem rap, vai ter. Então eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Eu sei que é um assunto polêmico,
a opinião de vocês sobre isso, se é válido, o que que vocês acham sobre a fé de vocês, se é legal? Fala um pouquinho sobre isso aí. Eu acho que a própria palavra é muito clara, né? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Glória a Deus. E eu acho que a gente tem que estudar muito, tem que estudar bastante as coisas, igual essa questão de funk, né? Eu gosto muito de assistir podcast, tá? Eu gosto muito de aprender, e eu tenho visto ultimamente um que o Aposão fala, né? E ele fala a origem das batidas. E aí ele explica sobre a origem da batida do funk, né? Que invoca alguns espíritos e tal. E ele fala algo muito interessante, assim, a hipocrisia da nossa parte achar que a gente consegue trazer a presença, então funciona pro bem, não funciona pro mal. Funciona assim, né? Então acho que às vezes a gente erra muito nessa questão de falta de conhecimento mesmo, de buscar conhecimento, né? Então é isso. Eu filtro muito. Por exemplo, eu dou aula de dança. Obviamente, eu não uso todas as músicas cristãs, até porque não tem como. Não tem como. Esses dias eu estava falando sobre isso. A própria Filtro, né? tem que fazer um filtro. Então, assim, para dar uma aula de balé clássico, por exemplo, eu preciso de certos exercícios que a música precisa ter a marcação certinha, para as meninas aprenderem, né, musicalidade, enfim. Não vou falar muito não, senão, né, vai ficar todo mundo assim. E aí eu tava até falando sobre isso esses dias. Eu falei, gente, não tem como eu ficar pegando. Ah, mas você pode pegar um instrumental. Beleza, mas se eu ficar pegando instrumental, não vai ter o que eu preciso, a contagem certinha, né? O compasso e tudo mais. Mas eu filtro muito. Por exemplo, eu dou aula de dança contemporânea. Para quem conhece dança contemporânea, é uma coisa muito complicada de se trabalhar. Por quê? Usa muito músicas com tambor, sabe? Então, quando vai para esse lado das batidas, então eu tenho que filtrar o que que eu tô colocando nas minhas aulas. Sim. Não é porque, claro que aquele momento que eu tô lidando dança contemporânea, eu não tô falando sobre Jesus e tudo mais, mas meu testemunho tá sendo contado ali, né? Eu sou cristã. Então, Pode sensualizar, sabe? É porque geralmente essas músicas falam mais sobre o corpo, né? Mostrar mais o corpo, se sensualizar. Então eu tenho muito. Pra gospel, eles não. mas a questão, eu acho, é a própria batida, sabe? E te induz, sabe? Te leva. A questão musical, né? Isso aí envolve. Axé, eu falei funk, falei axé, tem forró, enfim. Eu vejo que tem muitas pessoas que levam pro lado do evangelismo, sabe? Não tô dizendo que é certo não, mas eu já fui de uma igreja que o rapaz, ele entrou na onda do rap. Gente, pensa numa igreja que você olhava, tinha mais ou menos uns 500 membros? Quantos membros? Uns 800 membros, mais ou menos. 300 se voltaram pro lado do que esse rapaz, desse rap aí, ó. Ele não era, mas ele queria ganhar os meninos da rua que gostavam desse estilo de música. estratégia. Ele usou essa estratégia. Aí ele falou assim, como fazer ser como eles, para ganhar. Quando ele viu que a igreja estava tomada de meninas daquele estilo, aí ele voltou, ó. Aí ele foi lá, mudou o estilo dele, cortou o seu cabelinho e tal. Mas os que eram, permaneceram nos tipéis. Mas alguns, eu vejo que alguns usam isso como um meio de Escape, né? evangelismo. Evangelismo. Eles encontram isso para ganhar, eu vou usar essa estratégia. Hum. Foi um que é certo, mas eu tô Sim, dizendo, se não entendo. algumas pessoas usam para Porque o nosso medo é essa influência, sabe? Até quando isso é permitido? Até quando a igreja vamos usar isso essa não pode, estratégia? né? Tá nas igrejas. Eu sou da opinião seguinte, aí que tá a importância de saber o ministério, porque a gente fala ministério de dança, mas a gente tem a consciência que não é ministério de dança, né? Dança é um departamento dentro da igreja, né? E a gente fala ministério porque É nomenclatura, né? Tipo assim, somos de uma congregação, então né? Ministério de evangélicos, mas sabemos nem que é isso. como tem ministério de louvor, tem ministério de teatro, e fala ministério de dança, mas é importante ter essa consciência também, porque às vezes eu falo isso em palestra, workshop e tal, o povo assusta quando eu falo assim, dança não é ministério, todo mundo quase me bater, né? Não é. Ministério de acordo com a Bíblia é o quê? Pastores, apóstolos, Efésios capítulo 4, isso, exatamente. Então eu acho que a grande importância aí tá a pessoa saber qual é o ministério dela, qual o chamado dela e qual o propósito dela. Porque se tiver isso muito bem enraizado, não tem problema nenhum usar isso como uma forma de evangelismo, sabe? E eu creio muito nisso, assim.
Eu conheço, por exemplo, igual você citou sobre o carnaval, né, de bloquinho gospel e tal. Mas eu conheço uma escola de dança que é cristã, a menina é líder de dança na igreja lá do pai dela e tudo. E eles têm o bloquinho da igreja. Então, o bloquinho, né, da igreja, só que eu esqueci o nome do bloco, eles fazem todo esse ensaio evangelismo e vai evangelizar no carnaval. É válido, sim. E eu tava assistindo outro dia e falei, gente, que legal, assim. Eu faria? Não, porque meu chamado não é pra isso, sabe? Meu propósito não é esse. Mas eu vejo eles fazendo um pouco legal. As meninas estão bem vestidas, elas não vão como o pessoal vai, elas estão muito bem vestidas. As letras falam sobre Jesus e é literalmente evangelístico, assim. Mas por quê? Entender o propósito, entender o chamado, entender o ministério. Então, eu acho que a grande questão tá aí também. A questão do se perder, né, que foi levantou essa questão aqui, eu acho que quem se perde é porque não sabe nem quem é, assim. Aí entra uma Ainda questão nem de se achou. Tem identidade. enraizado, se Isso. aprofundou. Eu acho que é uma questão de identidade também, sabe? Ainda nem descobriu quem é em Deus, assim. E aí se perde, né? A gente precisa estar tendo conhecimento, tá bem firme, né, em Jesus, senão realmente vai se perder. Eu já ouvi falar que Deus é Deus dos ritmos. Eu, particularmente, nunca vi esse versículo na Bíblia. Não sei se existe. Você conhece? Já viu esse versículo? Então, assim, eu não gosto, né, de colocar algo bíblico, né, que não está. Então, por exemplo, eu não propago essa frase nesse sentido. Mas, por exemplo, como é o exemplo, né, que a Renata deu acerca do evangelismo, até essas questões de ritmo, eu acho que da mesma maneira que a Bíblia ela é usada, né, para que a gente traga luz e vida para as pessoas, outras religiões usam para deturpar, distorcer e trazer morte. Porque, por exemplo, eu até conversando com uma pessoa que é profissional da área da música, falando exatamente sobre esse vídeo, e é engraçado que ele disse, ele falou assim, olha, tudo bem que a batida pode ser exatamente para isso, mas, por exemplo, sabe aquela música que a gente canta num ritmo mais animado? Ela tem essa batida. Eu falei, mentira. Ele tem, ele pegou o violão e me mostrou. Tem essa batida. Ou seja, a gente está fazendo dentro da igreja. Então, assim, ele falou assim: eu não sou o mestre da Bíblia para te mostrar que isso que é de Deus ou não é de Deus, mas eu quero te falar que isso está no nosso meio. Então, eu não colocaria isso como uma regra geral, entende? Porque, por exemplo, eu, particularmente, falando por mim, eu não consigo escutar pagode, gospel, porque assim, isso não me acrescenta em nada, de verdade. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito, não tenho nenhum tipo de problema, mas não me acrescenta, eu não gosto. Eu não gosto de música, por exemplo, de funk, sabe? Na época que eu converti, estava muito começando assim muito em alta e tal, por causa da juventude e tal, mas eu nunca gostei. Quando se trata de louvor, eu gosto de algo que alimenta a minha vida, alimenta o meu espírito. Para te falar a verdade, até músicas agitadas eu tenho um pouquinho de dificuldade. Não tenho preconceito, mas eu prefiro algo, sabe, que me leva assim a uma dimensão que eu consiga sentir mais de Deus e tal. Então é uma coisa minha. Sabe, não tem preconceito, nunca preguei contra isso, nunca bati nisso. E para mim, né, cada um, como disse o pastor Giovanni no início, Deus julgará e ele separar o joio do trigo, e essa função é dele, não é nossa. Mas pessoalmente falando, eu nunca tive esse tipo de preconceito. Mas é como eu vi, né, um cara assim, da própria área da música falando um pouco sobre isso. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado quando a gente pega algo e coloca isso como uma regra geral, isso é perigoso. Porque, assim, do mesmo jeito que a gente está falando que isso é feito lá para invocar, né, deuses estranhos, demônios, espíritos e tal, essa coisa toda, a gente também está usando isso. Então, assim, ele me mostrou na prática aquela batida que estava acontecendo lá. Então, assim, acho que é muito. A gente tem que tomar muito cuidado, tem. Com essas coisas assim. Em resumo geral, olha assim, todos nós temos o Espírito Santo. E ele que nos conduz. Falo de música, tô falando de dança aqui, mas a primeira roupa, chega no espelho, Senhor, Espírito Santo, está bom? É assim que o Senhor quer que eu vista? Ele irá te falar. Você vai sentir bem. Tá sentindo bem? Tá ganhando almas? Tá tendo resultado? As almas estão sendo transformadas? Essa ferramenta que o Senhor te deu, te capacitou, vai. É por isso que tem pessoas que vão dançar na igreja, tem pessoas que estão no ministério de dança, não fazem parte do ministério de dança. O chamado dela é totalmente diferente de dançar. Tem pessoas que era para estar na missão e tá lá dançando. Tem pessoas que era para estar pregando, querem dançar. Ela deveria estar dançando, Tem que é evangelista e tá dançando. Tem uns que era pra estar lá, sério, de verdade, dançando e tá lá cantando. Sério. Então, ou seja, é entender o seu chamado, o seu papel. Falar, Senhor, qual é o meu chamado? Para que eu vim? Qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida?
baseando nisso, já quero que você fale um pouco daquilo que Deus derramou sobre a sua vida, desses projetos, né, que é o Balé Kelly Freitas e Companhia Sobreviventes. Sim. Quando surgiu, qual a diferença dos dois? Como que cada um entrou na sua vida? Beleza. A gente tem tempo pra falar, então? Olha a história longa. Então, não tem como contar a história do estúdio, né, Balé Kelly Freitas, sem contar como que eu comecei as aulas, porque tudo começou ali. Como eu disse, eu comecei a fazer aula com 16 anos de idade já. E aí tem gente que acha que eu faço balé desde criança, né? Ai, quem dera, gente. Quem dera, porque quando eu estava na escolinha, né, lá no jardim e tudo, na escola que eu estudava tinha aula de balé. E eu lembro que eu ficava assim, encantada com as meninas fazendo aula. Eu lembro de uma coisa, olha pra você ver, a gente não esquece mesmo, né? Criança, quando tem algo que impacta, assim, não esquece. A professora dando aula de balé, eu fiquei olhando a aula assim, ela foi lá e fechou a porta, tipo, deixou eu nem assistir a aula. Eu falei, poxa, tava só olhando, tudo bem que eu não posso fazer, mas nossa, que triste, né? Eu lembro disso. Não, isso eu já tinha uns 5 anos. E eu lembro direitinho, assim, minha amiguinha lá fazendo balé, e eu olhando ela assim, tipo, admirando mesmo. A professora foi lá e, tipo, fechou a porta. Né? Porque você tá olhando aqui meio. Eu falei, creta. Mas enfim, minha mãe não tinha condição. Um dia. Minha mãe não tinha condição de pagar o balé e tal, então nunca fiz. Mas eu sempre, igual eu falei, né? Sempre dancei, então dançava dentro de casa. E era engraçado que criança é muito legal, porque uns anos depois Deus trouxe isso na minha memória, sabe? Pra resgatar aquela questão da adoração, sabe? Que eu fazia dentro de casa, sem importar com ninguém olhar. Eu lembro que eu colocava um colanzinho que eu tinha, que já tava até assim, nossa, super gasto já. Colocava uma sainha, a única que eu tinha, assim, rodadinha, colocava a música lá, na época era CD já? Era CD, mas tinha fita ainda, hein? Ó, pra você ver. Ó, quem vai adivinhar a minha idade aí, hein? Eu lembro que eu colocava, sim, eu colocava e ficava lá dançando na casa, sabe? E não tava nem aí isso. Meu pai tava vendo, minha mãe, meus irmãos. Meu negócio era dançar pra Deus, eu tinha isso, sabe, assim. E anos depois, uma vez, assim, que, né, Deus trouxe isso à memória, assim, lembra quando você dançava, assim, nossa, que tem que voltar pra esse lugar. Mas então, voltando. E aí, nunca tive condição de fazer aula e tudo mais. Aí, quando a minha irmã, né, tava liderando lá no Ministério de Dança, que eu citei, ela foi e falou, gente, tá legal ou não? Vamos fazer uma aula de balé? Vamos. E aí ela conseguiu, né, ela conheceu, vou até citar o nome dela aqui, até pra honrar a vida dela também, a Poliane. E aí ela conheceu a Poliane e levou ela pra dar aula lá na igreja. E aí, gente, que entra a questão que a gente fazia aula de balé no piso grosso e não tinha barra e nem espelha. Porque é uma estrutura de uma sala de balé, a gente precisa ter um piso legal, precisa, no mínimo, né? Machucar. É um piso e uma barra, no mínimo, pra não machucar. E aí eu tava lembrando esses dias lá em casa, assim, a gente comentando sobre o estúdio, e minha irmã, nossa, lembra como que você começou? Falei, quase chorei, né? Ela falou assim, rasgando meia, porque sapatilha já não dava pra usar mais, porque a gente rasgava sapatilha. Por causa do piso. Por causa do piso. Então, pra fazer aula, a gente usava meia velha. E eu lembro que eu morria de vergonha, porque minha mãe falava com os amigos do meu irmão, assim. Eu chegava lá em casa, aquela de amigo na casa e tal, ela, ô fulano, você tem meia velha? Ela, não, eu, mãe, pelo amor de Deus, Sara, morrendo de vergonha, adolescente, né? Pra quê? Aí ela, porque aqui eu trazendo balé na igreja. Aí ela conta toda a história. Porque lá o piso é grosso, ela tá rasgando muita meia. E aí rasgar a meia era uma meia por aula, né? Um par de meia por aula. Eu lembro que os meninos chegavam lá em casa, gente, com sacola, assim, ó, de meia velha. Nossa, eu morria de vergonha disso. Mas assim, eu fazia. Eu morria de vergonha, mas eu gostava, né? Porque pelo menos meu pé não vai lá no chão. E aí a nossa barra era de, sabe, faixa de machucado mesmo, assim? Sim. E aí, porque a igreja estava em construção, tá? Também não expliquei o contexto. A igreja estava em construção. E aí ela amarrava a faixa. A barra é o que mesmo? Barra é literalmente uma barra de ferro pra gente apoiar pra fazer os exercícios. A gente apoia a mão e faz os exercícios. Entendi. E aí a nossa barra era de faixa. Então, pensa, amarrava numa pilastra, não era pilastra, né? Era, o que sustentava era tenda na igreja, pra vocês terem ideia. Sentava em construção. Não tem o objetivo de colocar o pé em cima, Também, pra alongar, pode também. tendo faixa, desci. Aí a gente não, né? Entendeu agora? Foi na raça. Então eu brinco, né? Falo, gente, o primeiro exercício a barra tava aqui. No último eu já tava lá no chão, vamos desamarrar e amarrar de novo. Então foi muito na raça, assim. E o que me inspirou a ser professora de dança? Justamente essa professora, porque ela dava aula pra gente como se tivesse em uma escola, com toda a estrutura que vocês imaginar. Tanto que era na igreja, se a gente fosse desarrumada, ela chamava atenção, se a gente fosse de cabelo solto, ela chamava atenção. Então ela literalmente ensinou a base do balé clássico mesmo, sobre disciplina,
sobre disciplina, sobre como se comportar e tudo mais. E aí a gente fez aula, mais ou menos quase 2 anos, desse jeito. Eu lembro que a gente foi dançar num evento que teve, chamava Restaurando o Artista, era muito legal. Era um evento que trazia os artistas, né? Era dança e teatro, para trazer essa questão da restauração do artista no meio cristão. E aí a gente conseguiu apresentar lá, foi na prefeitura de Betim. Eu lembro que foi a primeira apresentação nossa de balé, assim, foi bem legal. E foi. E aí falei, nossa, eu quero ser professora de dança um dia. Porque eu achava muito legal a forma que ela ensinava e ela literalmente inspirou, E a gente assim, tava isso. nessa. Falei, um dia eu vou viver da dança. Eu coloquei isso como meta, assim. Enfim, aí foi passando o tempo, aí o balé na igreja acabou, aí eu comecei a mudar de escola. E quando acabou, ela levou a gente pra escola dela, pra fazer aula na escola dela ainda. Aí não, né, não consegui ficar, porque ficou só eu, nova, aquela coisa de pai buscar e tal, não deu certo. Aí eu foi onde eu comecei a mudar de escola de dança, mas eu nunca parei de fazer aula. E aí, quando eu comecei a dar aula, eu lembro que eu estava fazendo aula num projeto lá perto de casa, né? E aí era até a irmã dessa professora que dava aula nesse projeto. Então ela sabia que eu já tinha feito aula um tempinho já. Nessa época eu já estava com 18 anos, né? Então eu tinha 2 anos de aula. E aí, teve um dia que ela não teve como ir na aula. E ela me ligou. Eu lembro que eu estava voltando do serviço. Ela falou assim: Ô, Kellen, não vai dar pra eu dar aula hoje? Você dá aula no meu lugar? Do nada, assim, ó. E eu, você tá doida? Oportunidade. Você tá doida? Não vou, não. Ela, Kellen, por favor. E aí, era aula infantil primeiro e depois de adulto. Aí ela falou assim comigo: não, Kellen, é só infantil. Eu acho que eu chego a tempo da aula de adulto. Tinha acontecido alguma coisa lá, imprevisto e tal. Falei, mas o que que eu passo? Ela falou assim: você sabe o que que você passa? Você já fez aula. Pode dar, eu confio. Assim, ó. E eu, meu Deus, o que eu vou arrumar? Mas aquele negócio, né? A gente tinha um desejo de fazer, mas quando a oportunidade vem, a gente quer fugir. E aí eu fui e dei a aula infantil. Nesse dia que eu dei essa aula, e eu dei aula infantil e dei aula adulto mesmo, que ela realmente não chegou. E eu assim, ó, né? Meio esposa. Dei as 2 aulas. E eu nunca tinha dado aula na vida, assim. Até então eu só tinha ensaiado o pessoal na igreja, mas é diferente, né? Tinha um planejamento de aula e tudo. E aí eu lembro que eu fiz o que eu achava que era certo de fazer e tudo mais. E na hora que eu tava dando a aula infantil, teve uma mãe que chegou e ela viu eu dando aula. E aí, no final da aula, ela me chamou e falou assim: ô, professora, eu tô procurando uma professora de dança lá pro meu ministério de dança da igreja. Eu queria muito que você desse aula lá. E aí eu falei assim: mas aqui, eu não sou a professora do projeto, é a fulana. Ela falou assim: não, mas eu quero você. Ela falou assim: eu senti muita paz em você ensinando. Ela falou assim: eu estava aqui emocionada vendo você dando a aula. Eu senti muito Deus em você. E eu quero é você. E eu assim: não, mas eu não sou formada. Não, sei o quê." Não, ela: não, eu quero você. Você pode ir lá? Falei: amém, eu vou. E aí foi onde começou a história da professora Kellen, né? Aí eu dei aula nessa igreja por 3 anos. E eu lembro que eu não cobrava nesse início, né? Eu não cobrava, mas através dessa igreja que eu comecei a dar aula em outras igrejas também. Então a história foi assim. E aí o que que me motivou a abrir o estúdio? Eu estava trabalhando numa empresa e tudo mais. E aí, paralelo à empresa, eu dava essas aulas à noite. Então, eu trabalhava o dia inteiro, à noite ia dar aula nas igrejas. E aí teve uma igreja que eu dei aula que não quiseram aceitar mais a aula. E aí a mãe de uma das alunas cedeu o terraço dela pra eu dar aula. E aquilo ali começou a me incomodar, sabe? Eu falei assim: nossa, que chato, né? Assim, tudo bem que ela cedeu com todo, né, de coração e tudo. Mas eu comecei a ficar incomodada. É o próprio Deus incomodando, né? Tipo assim, filha, vamos crescer. E aí eu fui sair da empresa e abri, assim, na cara e na coragem, abri o primeiro estúdio, que era do lado da minha casa, um espaço, sem brincadeira, o espaço que eu dava aula era menor que esse espaço que a gente tá aqui hoje. Mas foi onde começou tudo e foi onde surgiu a companhia de dança sobreviventes também, porque foi onde O início, sim. Não existe espaço. do que eu estava no terraço lá, eu tinha 4 alunos infantil. Agora, é bem interessante sobre o que eu lembrei que é agora sobre a companhia, o que que aconteceu? 1 ano antes disso acontecer, de eu sair do estúdio e abrir e tudo mais, eh, Deus me deu o primeiro espetáculo de dança que eu fiz, que foi o espetáculo de dança sobreviventes. Literalmente, eu estava passando por um momento um pouco difícil, tem de relacionamento, né, de ficar na bad. E aí um dia eu estava lá assim triste e tudo mais, e aí eu escutei a música Sobrevivi, da Marcela Thaís, não sei se vocês conhecem, que ela fala sobre, né, apesar sol continua lá, mesmo que chova, enfim. É sobre. Não, né, não. Gente do céu, agora eu vou conseguir lembrar o refrão dela. E eu não vou cantar não, porque eu não canto não. Canta daqui a pouquinho. Não. Nossa. Ela fala: sobrevivi,
fiquei mais forte, aprendi, machucou, mas estou de pé, a dor não foi maior que a minha fé. Então traz essa mensagem literalmente de sobrevivência. E aí eu tava escutando, e aí eu lembro que eu tava deixada. Nome, sua empresa ainda não tinha nome? Não, sempre foi o meu nome, Baleca Livritos, desde o início. Não, sobre... Sobrevivência à companhia, é. Nessa época que isso aconteceu, eu não tinha o estúdio ainda. Eu só dava aula. Não tinha estúdio e nem pensava em abrir o estúdio. E aí eu lembro que eu bati sentada na cama e peguei um caderninho que estava perto e comecei a escrever. E foi fluindo, assim. Sobrevivente não é só quem sobrevive a acidente. Eu lembro que eu comecei desse jeito. Mas se eu passei algo difícil na vida, se eu superei, eu sou uma sobrevivente. Se alguém perdeu alguém na família, que é uma coisa que eu passei, porque eu perdi o meu irmão mais velho. Então, essa época eu também estava lidando com essa questão do luto. Depois eu falo sobre isso também, que é outro testemunho. E aí eu fui escrevendo. Se alguém, né, tá de luto, mas tá sobrevivendo, é um sobrevivente. Fui escrevendo. Depois que eu escrevi, começou a vir músicas na minha mente. E eu via as músicas, eu anotava e vinha as coreografias. E vinha as pessoas. Aí, na hora que eu acabei de escrever, que eu li, aí eu comecei a chorar. E eu lembro que eu orei, assim, com o caderninho na mão e falei assim, Senhor, isso aqui é um espetáculo, ok. Eu tô entendendo que é um espetáculo de dança, porque eu nunca tinha feito um roteiro na vida, gente, de espetáculo, assim, nunca. Nunca tinha feito. Eu sempre ajudei nos espetáculos da escola onde fazia aula, que foi onde eu fiz curso de capacitação para dar aula, então eu sempre estive envolvida nesse meio, foi onde eu aprendi. Mas eu pegar para fazer, nunca. Então, próprio Deus mesmo que deu. E aí, eu lembro que eu orei, assim, chorando, e falei, Senhor, eu tenho 4 alunas, e é infantil. Falei assim, é impossível, é impossível eu fazer algo assim. Não tem como, porque aí eu lembro que eu fui lendo as músicas assim, esse tema eu preciso de adulto, esse tema eu preciso de juvenil, que são os adolescentes. Esse tema aqui eu preciso de tantas pessoas. Falei, eu não tenho ninguém. Mas eu lembro que a última coisa que eu orei foi, mas se é o Senhor que me deu, eu sei que o Senhor vai fazer, então eu vou descansar. Glória a Deus. Naquilo eu fechei o caderninho, guardei e esqueci. Esqueci completamente. Passou quase um ano. Isso aconteceu em outubro de um ano. Não, um ano não, mito. Foi em outubro. Quando foi em dezembro, uma amiga minha foi me parabenizar, e na mensagem me parabenizando, ela começou a falar assim, porque você é a bailarina que eu me inspiro, que um dia eu quero ser como você, porque Deus te usa muito, não sei o quê. E aí eu lembrei do caderninho, as coisas que ela falou me parabenizando no meu aniversário, eu lembrei do caderninho, e eu tirei uma foto e mandei. Não é disso aqui. Aí ela mandou um monte de emoji chorando, assim, Kellen, o que é isso? Eu falei assim, é um espetáculo. Aí ela, nossa, que lindo. Eu falei, mas não tem como eu fazer. E aí ela falou assim, olha, eu já orava pela sua vida, mas a partir de hoje eu sou sua intercessora. Ela falou, e vai acontecer sim. Eu tô orando por você. Ali, Crê que Deus vai fazer. Aí questão de um ano, né, que eu me confundi aqui. Porque em menos de um ano desse dia, a gente estava apresentando o primeiro espetáculo Sobreviventes, que foi onde surgiu a companhia. sobrevivês. Isso. E essa é a história dos sobreviventes. E aí, mas inicialmente não era a companhia em si, né? E aí Agora eu tô entendendo, antes de cortando aqui, porque esse nome é forte. muito forte. É a sua história que você passou Sim. no luto, o Senhor te dando espetáculo, te dando as mensagens ali, os mistérios, os movimentos, né, a coreografia. Exatamente o que você estava vivendo isso. Sim. E aí, e o espetáculo, agora eu vou contar o que era, porque deve estar todo assim, tá? Mas o que é o espetáculo? O espetáculo Sobreviventes, ele gira em torno foram 5 histórias que a gente contou, testemunhos. Aí a gente contou um testemunho de abuso. Ele era pastor na época lá da igreja onde eu congrego, ele foi pastor lá. E ele tem uma história sobre abuso na infância dele, então ele contou o testemunho dele. A minha irmã contou o testemunho, na verdade é da minha família, tá, gente? Que minha família tem cada história, cada testemunho. A minha irmã contou o testemunho dela sobre leucemia, ela foi curada de leucemia quando ela era criança. Em forma de dança ou testemunho? Não, testemunho mesmo. Não, esses testemunhos foram gravados, vídeos gravados. Então, minha irmã contou o testemunho dela sobre a cura, né, do câncer. Teve uma outra história de cura de câncer também, foi uma amiga minha na época. O meu irmão falou também sobre os testemunhos de vida dele. Meu irmão é músico, então ele contou um pouco, né, que teve uma vez que ele sofreu um acidente, e aí o carro deu perda total, e não teve nenhum arranhão, nem ele, nem o líder da banda. A gente conseguiu um sobrevivente lá daquela tragédia de Brumadinho, que aconteceu da Vale. A gente conseguiu um sobrevivente que contou a história dele, sim, também. E foi no ano que aconteceu essa tragédia, inclusive, esse espetáculo.
E aí foram essas histórias que foram contadas. E aí o espetáculo, a gente conta em dança esses testemunhos. Então o início é a dor, é a perca, é o sofrimento, a questão, igual do abuso, ele cita sobre a questão emocional dele. Então a gente trouxe essa questão também da depressão, até contra o suicídio mesmo, né? Então tem a cena que é muito forte, assim, que a menina ela entra com uma corda. Então, tipo assim, ela tá quase indo, vem a outra e puxa. Então a gente trouxe de uma forma teatral também, junto com a dança, contando. Aí começa, aí tem, né, essa parte triste, a angústia, aí vem a cura, vem a esperança e tudo até chegar no final, que é os sobreviventes. Eu Então, quero assistir ao que está gravado. temos novidades sobre isso que a gente vai. Lógico. Mas a gente vai reapresentar ele esse ano. Aí fica aí o convite, ó, pra vocês assistir. Tá muito legal. A gente, inclusive, agora. Então, a gente vai soltar depois. Ah, então spoilerzinho. É, só um spoiler. Eu sou do tipo de pessoa que eu assisto uma série, um filme, mas assim, eu vejo antes A eu gosto de spoiler. A gente tá até refazendo, né, algumas coisas, algumas coreografias e tudo mais, mas o espetáculo Sobreviventes que eu tô contando do caderninho, que Deus me deu é isso, são testemunhos que, né, para poder impactar outras vidas. E eu sempre acreditei muito sobre isso, sabe, sobre Deus através da dança. Sobre a dança, ela é uma ferramenta, que a gente tá falando que não é ministério, ela é uma ferramenta, é uma expressão artística. Então eu acredito muito que Deus faz, porque eu já tive vivência sobre isso. E aí a gente orou muito, sabe? Aí eu tava, gente, eu atropelo, né, as coisas, vamos lá, vamos voltar. O estúdio abriu, e aí começou a vir os alunos e tudo mais. E eu lembro que eu fui chamando, assim, ó, tanto que começou bem família. Hoje a liderança da companhia é família. É eu, minha sobrinha e minhas duas primas, que somos a liderança da companhia hoje. Que é quem tava desde lá de início. A menina que foi intercessora, ela também entrou na época pra dançar. E eu lembro que eu fui chamando, assim, ó, tipo, sentia, fulana, você sabe expressar bem, né? A minha prima, eu falei, você vai dançar esperar comigo? Ela, quê? Eu falei, é. Fulana, você vai achar fácil, então vou boa dosagem. Eu tava catando as meninas, né, da companhia, porque os alunos eu já tinha. E aí foi isso, assim, e aí depois que a gente apresentou o espetáculo, né, do estúdio, a gente recebeu um convite para dançar na igreja. E aí a pastora dessa igreja falou assim que ela ia entrar sua companhia. E eu, mas não tem companhia. Aí na hora as meninas, tem sim, a gente é a companhia do estúdio. Falei, então vambora. Aí a questão do nome é até engraçado, porque a gente ficou assim, tá, e que nome? Porque eu não vou pôr o nome do balé que ela em Freitas. Aí a gente, vamos pôr Companhia Sobreviventes, que é bem a nossa cara. E literalmente, sim. Porque foi um momento, assim, até hoje a gente aprende muito umas com as outras, porque todas têm testemunhos muito fortes, todas, a gente, é uma coisa muito diferente, assim, sabe? É bem diferente, assim. A gente troca experiências e Deus fala, Deus traz cura. A gente já teve momentos de ensaio que não tinha ensaio. Que era, começava a orar e não parava, então não tinha um ensaio. E é isso. Pode falar, tô falando demais. Porque, na verdade, ó, pra você ver, ouvindo a história dela, sabe que você não nasceu, você não foi um acidente de percurso, caiu de paraquedas. Não, não, não. Você tem uma história forjada nisso. Várias experiências que você contou aqui, que eu falei, meu Deus, porque o Senhor te chamou desde pequena para isso. Te colocou uma espécie de liderança ali, falou, você é líder, desenvolva o mistério que eu tenho com você na dança. Nessa trajetória sua para chegar até aqui, em Deus, qual foi o maior desafio ou a maior experiência que você passou, algo que marcou a sua vida? Você falou, meu Deus, essa marcou a minha história. Nossa, Se tiver, conta para nós. tem muitas, inclusive. Mas eu acho que as maiores experiências foram com a companhia mesmo, assim. Inclusive, nesse espetáculo mesmo, que eu tava falando, a gente sempre orava muito, né? E aí eu sempre expliquei às meninas essa questão. Falei, gente, não é só um espetáculo de dança. As pessoas vão estar indo assistir, mas o meu intuito aliás, o propósito do estúdio é esse. Eu levo a palavra de Deus através da arte, porque eu sei que talvez tenha um pai ali que não pisa dentro da igreja, mas que vai lá assistir o filho dele dançar. E ali ele é tocado pela mensagem que a gente leva. Estratégia. Por isso que os espetáculos do meu estúdio, tudo são com temas com base bíblica mesmo. Deixa eu te perguntar, vocês dizem uma palavra. A palavra mesmo. E, inclusive, quando, por exemplo, eu fiz uma vez o espetáculo Estações. Literalmente, estação. A gente dançou verão, outono, inverno e tal. Só que dentro do Estações eu trouxe um pouco de Eclesiastes que fala sobre o tempo e trouxe sobre as emoções. Então, por exemplo, o inverno é difícil para você superar, mas você precisa descansar e confiar que vai dar certo, porque a primavera vai chegar e é o recomeço de Deus na sua vida.
E aí finalizou com uma música falando claramente sobre isso, que o tempo é tempo, não pode curar, mas é nesse tempo que ele escolhe me encontrar e segurando na mão dele eu vou recomeçar. E é isso. O que eu acho interessante na questão da dança é o que uma coisa completa a outra. Assim, talvez se você colocar ali só uma. Ontem mesmo eu estava falando isso com o pastor domingo. Se você colocar só uma música, coloca lá, play. O que você extrair? Corta essa parte. Corta essa parte, tá? Pode só uma música lá. Às vezes a pessoa não vai entender a mensagem que você está querendo passar. Precisa completar, gente. Interpretação. Completar. A teatrinho ali no meio para me fazer entender. E assim vai. Às vezes um medley não é Kellen, Kevin, um medley completando. Esquecido. Não, essa questão que é o seguinte, ó. A Renata, ela é muito perfeccionista. Me lembra de voltar lá no Não, volto no assunto, tá? Ela é muito perfeccionista. Gente, a Renata é muito perfeccionista. Isso você tá? acabando ali de rir. Só que Eu gosto de tempo. o que ela faz, fica perfeito. Não, excelência, né? Não vou cortar o perfeito. Tem uns haters aí que não gostam que eu fale que é perfeito, não. Vai estudar, vai ler lá no dicionário que é perfeito. Meia enciclopédia falou aqui. É. Perfeito. Isso mesmo, eu te falar só disso agora. Então o que acontece? Eu falei assim, meu Deus, por que ela emendou uma música, emendou na outra e vai ali E falas também. 40 minutos, tem. Mas Tem a fala tem um nome, um nome que fala, mas é. Narração, Não. É o Diogral, tem o Diogral? não é Diogral, é teatro, né? é outra coisa. Então, não tem nada a ver com o que eu tô falando. Mas, Você não dança. você não dança. Mas eu acho interessante porque ela quer fazer tudo perfeito e tá certo, tem que fazer mesmo. Para quem não entende, como eu, por exemplo, pastores, líderes, pessoas que estão ali não vão entender, porque ela quer passar uma mensagem. Para eu entender uma mensagem, eu preciso de um contexto. Tem que ser construído ali. O que Deus entregou para ela? O que ela quer passar para a igreja? Mas, como uma pregação, Renata, todos precisam entender o início. Precisam entender o meio para entender e compreender o fim. Homilética da dança, né? Exatamente. Exegese bíblica, Renata, por forma de dança. Porque ela consegue passar. E o que eu acho incrível, não falando isso porque está na frente dela aqui, a minha esposa está em casa, o que eu acho incrível, quando finaliza, é que a igreja, ela entra no mover. Glória a Deus. Se a igreja entrou no mover, ela recebeu, entendeu a mensagem e colocou em prática. Sim. Então, seja, se nada acontece, se ninguém é próximo, ninguém dá um glória, se dá fica olhando, foi só um espetáculo, uma apresentação, também. Fui lá, fiz meu papel e entregou. Não. Tem uma mensagem por detrás. Tem Bíblia. Tem oração, tem jejum, tem consagração. E lembrando que quando nós louvamos, a igreja costuma falar isso. Feche seus olhos. Imagina você dançando com o Senhor, bailando com o Senhor no céu. Imagina cada movimento, ele pegando você pelas mãos. Eu costumo falar isso lá na igreja. Então imagina, dança agora. Maranata, né? Cadê aquela música lá? Então, Renata canta, gente. Ela canta. é isso que as pessoas têm que entender. Por isso, por isso que nós vimos aqui. Porque vai 40 minutos, 50 minutos. Mas não é uma crítica. Por isso que tava rindo? Porque é demorado? Não, é porque eu sou da mídia também, lá no BD, entendeu? Entendi. Então, tipo assim, a gente sabe como é que é, né, mano? Porque assim, ó, na hora que fulano de tal pisar com o pé direito, você solta o trovão. Aí assim que ela levantar com a mão esquerda lá na frente, você coloca a trombeta. Entendeu? Você fica louco. Agora, se eu abaixar a cabeça e fizer cara de triste, o vento tem que soprar. Tranquilo, sabe? Porque lá na igreja é assim. Eu escrevo a questão. Eu sou sobrevivente. Iluminação, tá? Iluminação. Eu subo lá e falo, Riós, esse eu vou ter de iluminação. Que mas não consigo olhar. Então tá, na hora que o fulano fizer assim, você faz tal luz. Aí, ó, tá vendo? Eu tô falando, eu sou um sobrevivente. Nós da mídia somos sobreviventes. Agora eu entendi. Porque tá... Anitta? Nós somos sobreviventes, Anitta. Então, isso é uma luta. E isso, quando não soa no palio, a gente tem que falar. Só pode ser a mídia. Que lá não é, né?
Vamos deixar isso aqui, se Robin. Pastor, continue, Giovana. É porque voltando, Voltando, né? voltando, Tava falando da experiência, né? isso. Aí eu só, né, abri uma parênteses aqui e falo um pouco da Renata, que ela vai falando do ministério dela um pouquinho também. Mas, voltando sobre a sua experiência, Sim. né? Então, aí a gente sempre, voltando, né? A gente sempre intercedeu com esse intuito, né? Ó, o espetáculo, ele é para tocar pessoas, ele é para transformar vidas. A gente orou muito em cima disso, a gente fez jejum, a gente fez propósito e tudo mais. Só que assim, é até engraçado falar que eu orava, mas eu não imaginava, eu não esperava que esses testemunhos iriam chegar e de forma tão rápida como chegou. Então assim, a gente orava: "Deus, que testemunho de fulano toque, se tiver alguém ali que passou pela mesma coisa, que o testemunho dele seja cura e tal, que as coreografias sejam cura e tudo mais". Eh, e aí no dia, eu lembro que um rapaz ele comprou de última hora o ingresso, gente, no dia eu vendi ingresso na hora, e ele viu no Instagram a divulgação, ele seguia minha prima, e aí ele viu nos 2 e falou: "Não", né, o próprio Deus levou ele. E aí eu lembro que eu respondi muito na correria, porque é espetáculo, quem trabalha com isso sabe como que é corrida, você não dá tem tempo de nada. Eu lembro que ainda consegui responder ele na hora que ele perguntou: "Kellen, tem ingresso?" Eu falei: "Tem, pode vir". Ele foi, comprou o ingresso na hora e entrou. Quando acabou o espetáculo, ele chamou minha prima e falou com ela assim: "Olha, sabe o testemunho do rapaz?" O testemunho do rapaz era sobre abuso que ele tinha sofrido na infância, pelo vizinho. E aí ela falou: "Sei", ele falou assim: "Eu passei a mesma coisa que ele, quando eu tinha tal idade, não vou lembrar agora qual". E aí ela assustou, né, e ele falou assim: "Só que eu nunca tinha chorado a respeito disso. Aconteceu, eu guardei e eu nunca consegui pôr pra fora. E aqui hoje, durante o testemunho, durante o espetáculo, eu chorei e eu coloquei isso pra fora". Glória a E ali a gente entendeu que aquilo foi uma cura pra ele, sabe. Alguns meses depois, porque depois disso foi em 2019, então logo veio 2020 a pandemia, né. E eu lembro que a gente começou a fazer vídeos, a companhia não parou, assim, na pandemia, a gente começou a ir para os vídeos, vamos usar a ferramenta que a gente tem. A gente começou a fazer vídeos em casa mesmo, falando sobre ansiedade, sobre essas questões, sobre, né, o cuidado de Deus. E eu lembro que teve uma menina que me chamou nessa época, ela falou assim: "Ah, Kellen, eu vi esse vídeo aí e lembrei sobre o espetáculo", eu, tipo, nem lembrava mais, já tinha passado, sei lá, 7 meses ou mais do espetáculo. E ela falou assim: "Nossa, no dia do espetáculo", ela falou assim: "Meu tio, ele cometeu suicídio". E ela falou assim: "Eu me culpava pelo suicídio dele, porque eu achava que eu poderia ter feito algo e eu não consegui fazer". Ela falou assim: "Só que lá na cena que a menina fez", lembra que eu contei pra vocês da cena da corda, que o Drauzio veio e puxou? Ela falou assim: "Só que naquela cena eu vi que era uma questão de escolha dele". Ela falou assim: "Aquilo ali pra mim veio como uma libertação, porque eu entendi que eu não era culpada daquilo". E aí ela começou a falar muita coisa, tipo assim, motivando pra não parar, pra companhia continuar e tudo mais. Então, assim, se eu for ficar contando história, tem muita história. A gente tem um clipe gente, mas assim, assiste o clipe, mas não leva muito em consideração não, porque a gente tá começando na época, né. Ah, a gente entende. Ai, nossa. Né, a gente entende. Mas assim, o clipe ele fala, a gente lançou ele em setembro, tá no YouTube, vou mandar depois o link pra vocês. Deus. Manda o link, eu vou lá colocar aí. Vou mandar o link. A gente lançou na época do Setembro Amarelo, trazendo essa mensagem sobre, né, contra depressão, contra o suicídio mesmo. E aí, quando me perdi, calma aí, o que eu ia falar? E falar sobre a apresentação. Isso, e aí a gente lançou esse clipe nessa época também para falar sobre isso. Aí através do clipe a gente recebeu muitos testemunhos também de pessoas que estavam sofrendo ali e tudo mais. Ah, tá, lembrei. Através desse clipe, a gente, quando as igrejas começou a voltar, a gente fez um culto na igreja especial de Setembro Amarelo. E aí a gente levou os sobreviventes de forma resumida e trazendo para o Setembro Amarelo. Gente, no final do culto, chegou um rapaz pra gente. Ele levantou a blusa, ele estava com o braço todo cortado. Todo cortado. E aí ele contou que naquele dia ele tinha tentado, sabe? Contra a vida dele. E aí, no final desse culto, ele aceitou Jesus e tudo. E aí, né, por ele ter aceitado Jesus, depois ele veio falar com a gente. Tipo assim, eu lembro que as meninas me chamaram, tipo assim, todo momento, glória a Deus, a gente entende que é Deus que faz, sabe? A gente tem essa consciência, né? E glória a Deus por isso, assim. Então, não é fácil, obviamente, trazer essas mensagens, né? A gente escutou na época, assim, vocês são muito corajosa. A gente escutou isso do grupo de teatro na época, assim, vocês são corajosos, porque eu não tenho coragem de fazer o que vocês estão fazendo aí. Porque a gente literalmente encena mesmo o que acontece, sabe? Cena de Eles eles falam sobre retaliação. Ah, muito forte. Então, Vocês- aí a gente sempre entendeu a questão de se
de se cobrir mesmo, né? De oração. E vigiar, né, gente, também. Exatamente. Porque, né? Só orar e fazer o que quiser da vida. É orar, vigiar. A gente é afetada por ela quando há brechas, né? Exatamente. Quando você está em consagração, está preparação, porque eu vou entrar numa guerra. Se eu estou sem o escudo, se eu estou sem a espada do Espírito, se eu não estou calçado, se eu não estou com a couraça, eu estou vulnerável. O que é estar vulnerável? Não está diante da presença do Senhor. Então, se eu estou lidando com o mundo espiritual, eu tenho que usar as armas espirituais. O que são as armas espirituais? Bíblia, oração, jejum, vida com Deus, consagração, né? Então, o crente, que ele é crente mesmo, raiz, ele entende que ele está diante do Todo-Poderoso, sabe que quem está diante dele é o Rei dos Reis, Senhor general. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não podemos temer retaliação. Eu não vou evangelizar, não vou entrar no buco de fumo, porque eu vou ter retaliação, os demônios que estão lá vão me afrontar. Amém. Glória a Deus. Diabo tem poder? Tem. Mas nosso Deus tem todo o poder. Exatamente. Então, se tratando de retaliação, é por isso que existe uma importância de se preparar antes. Sabe, de buscar o Senhor antes. O que o Senhor quer que eu faça? De ser conduzidos pelo Espírito. Porque vocês estão lidando com esse teatro, essa dança, encenando de uma forma, no mundo espiritual, é o que mais acontece, é isso, é influência maligna. Então vocês estão indo de contra tudo aquilo que o inimigo está implantando. Então, se eu vou entrar nessa guerra, eu vou entrar despreparada? Não posso. Eu fico vulnerável. E aí vem a retaliação. Sente depressão, sente a vontade, a crise de ansiedade, vem a tristeza profunda, vontade de nem viver mais. Fica prostrado na cama e fala assim, eu sofri a retaliação porque eu apresentei. Não, você sofreu porque você não estava preparada. Exatamente. Parei. O objetivo, eu vejo muita Renata fazendo lá na igreja, deixando os meninos em consagração. Hoje, nós vamos consagrar. Vai ter uma apresentação no fim de ano, um congresso, elas se consagram para que o Espírito de Deus possa fluir. Então, isso é importante para o ministério. E é isso, assim, a gente. Aí o povo fala, né? São corajosos. A gente fala, se é pra levar o que Deus tá querendo que a gente leva, a gente vai ser mesmo. A gente realmente, se é nesse ponto, a gente realmente não tem medo, assim. A gente faz, e literalmente, né? A gente brinca que a gente dá a cara a tapa. E é isso, mas a gente tem essa consciência, sabe? Da consagração, da intercessão, da oração. Você Essa. consegue colocar, você como líder lá, você consegue colocar o grupo todo seu, assim, na mesma visão? Elas entram na mesma visão? Sim, Não. Qual é a estratégia que você usa para fazer Na isso? companhia, né? Porque aí é importante citar que a companhia ela é um grupo que é fora da igreja. Todas as meninas elas congregam, é um dos requisitos para entrar que sejam batizados e que congreguem, Que obviamente. foi na igreja do dia é a companhia. Ali estava misturado, tinha a companhia e tinha as meninas que dançam na igreja também, onde eu congresso. Sua igreja onde você comeu, você Não sou mais, saí recente. Traiu a liderança de 10 anos. É praticamente 10 anos. Vou contar sobre, se der tempo, né, já sacaça. Tem tanta coisa pra contar, tudo fica assim, Vamos marcar o episódio, né? Vamos marcar Episódio o dois. 3. Tem que Claro. história, gente. Mas a companhia, ela é fora, né? é uma novinha, né? Tem tanta história. Oh, Obrigada. Experiências com Deus. Então, a companhia, ela surgiu no estúdio. Então, ela é ligada ao estúdio, né? Balé Kellen Freitas, mas vamos dizer, é fora, né? Da igreja. Um grupo fora da igreja, mas que todas são cristãs e todas têm essa consciência. A gente ficou por 5 anos só com 4 pessoas. Inicialmente eram 5 pessoas, depois a menina que era intercessora, que ainda é, né? Ela saiu por motivos, igual a gente comentou, assim, não era a estação mais dela tá ali dançando, então ela entendeu e saiu, mas continua nossa amiga, continua intercedendo por nós, continua, é muito legal o vínculo que a gente tem. E a gente continuou por 5 anos, só 4. E aí, quando foi ano passado, Deus tocou muito forte no nosso coração para abrir, sabe? Mas entendendo essa questão da visão, a gente precisa estar alinhado, a gente não fez assim, gente, companhia sobrevivente, entra quem quer. Não, a gente fez uma audição. E aí, essa audição, eu conversei com cada uma delas. E eu perguntei, por que você quer entrar na companhia?
E aí elas falaram e tudo, e aí no final eu falei: "Olha, a companhia é assim, assim, assim", e abri tudo, como que funciona, o que que a gente faz, qual é a visão, qual é o propósito. Assistente está aqui. E É algo escrito, um documento, ainda uma não, você visão. acredita? Não precisa ser Oi. escrito assim. Documentado ainda Não precisa ser documentado também não. Vamos critério. dizer que ah, sim, entendi, regras, né? Entendi. Sim. E O aí que que eu acho? achei Eu acho, antes de você começar, que eu acho interessante você ter escrito, que você entrar e dá uma leitinha aqui pra você ver. sim, verdade. Porque pode mudar alguma coisa, porque às vezes você não vai lembrar de tudo, né? Então se você coloca ali um RI, um regulamento interno, para que você possa estar por dentro do que está acontecendo aqui. Ó, é assim, 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 é interessante. Verdade. na companhia sobreviventes é algo mais. Nessa companhia sobreviventes é algo mais sério do que na igreja? Eu não diria mais sério, porque eu acredito que mundo espiritual é o mundo espiritual. Ponto, né? É real. Então, a mesma batalha que a gente vai enfrentar ministrando uma dança espontânea, por exemplo, no louvor, pode ser a mesma batalha que eu vou enfrentar fazendo a coreografia. Eu acho que traz um certo peso, né? Que você quer Mas dizer intenso. assim, mais intenso. Eu acho que traz para esse Tem essa audição também? Se a faz? gente tinha também. Tinha também essa audição para poder. Porque, assim, deixa eu só terminar o assunto da companhia. Assim, a gente fez a audição e aí a gente explicou para as meninas, todo mundo que ia entrar e alinhou a visão, ponto. Só que, assim, claro que aí entrou 9, não, entrou 7 pessoas de uma vez. Entrou 7. Aí você pensa que são cabeças diferentes, congregam em lugares diferentes, né, doutrinas diferentes, então a gente está ainda assim alinhando, os sobreviventes. A gente ainda está alinhando, mas elas sabem como que é sério, elas sabem a visão, o propósito, então elas têm consciência disso, sabe? E quando eu vejo algo querendo sair assim, aí eu chamo e converso. Tudo é na base da conversa, assim. Foi uma coisa que eu aprendi muito liderando esses anos todos dentro da igreja, que não adianta brigar, sabe? Não adianta. Eu calo e converso depois. Né? Não é uma coisa que você vai Exatamente, eu chamo, eu converso. E aí, levando para a questão da igreja. Lá a gente fazia, assim, audição, porque depois que eu assumi a liderança lá, né, eu falei que foi 3 anos ao todo servindo nesse ministério de dança, no grupo de dança. Mas até eu me tornar líder, passam 5 anos. Só que eu sempre fiz papel de líder, sempre. Eh, porque era assim, a gente tinha algumas líderes que, enfim, não exercia o papel certo e tudo, então as meninas vinham em cima de mim. Kelly, você tem que falar com o pastor. Eu falava assim, por que eu que tenho que falar? Por que você não pode ir lá e falar? Não, porque tem que ser você. Então eu comecei a assumir esse papel de liderança mesmo não sendo líder. Então eu passei por muita coisa, assim, complicada de lidar, assim, sabe? Porque era a líder que era autoritária, e aí as meninas, sabe, ficava eu no meio daquele negócio todo, e eu era meio que, não, gente, calma, vamos pacificar isso aqui. Aí eu levava as questões pro pastor e tudo mais. E depois eu assumi a liderança. Depois que eu assumi, a gente começou a fazer audições para poder, o pessoal entender mesmo a visão do grupo, sabe, assim, que a gente não estava ali só por dançar. E é muito legal ver, tem muito carinho, assim, que é o Fluir Dança, muito carinho mesmo, porque foi onde eu aprendi muita coisa, foi onde eu tive muita experiência, assim, sobrenatural mesmo com Deus, experiências de culto, de ministrar, né, no culto, tanto coreografia quanto, no louvor mesmo, assim, tipo, muitas experiências legais, assim. Se eu for contar aqui, eu vou ficar até sei lá que hora. É, porque essa é a pergunta, porque agora o Ministério Sobrevivente, você falou que é um ministério independente. Isso. Não é um ministério da igreja, é um ministério que vocês montaram, tudo, mas todo ali tem cobertura espirituais. Cobertura espiritual porque estão congregando. Cada uma tá na sua igreja, pelo que eu entendi, não é isso? Isso mesmo. Cada uma da sua igreja, então ali, o pastor, eu tenho que ministrar tal dia com o nosso ministério. Então ali vocês vão ministrar em igrejas, em congressos, não sei se fazem na rua também, culto ao livro, faz na rua, né? Vou convidar ela para estar fazendo aí em breve. A gente já fez. Tem até uns. Na reunião lá hoje estamos falando sobre isso daí. E a gente está com um projeto. Nós estamos um projeto esse ano de sair e já está em andamento, né? Não é que a gente não saia, mas não podemos sair despreparado, como foi falado aqui antes. E um desses projetos é isso. Então, o Ministério Sobrevivente
ele tem essa bagagem, estrutura. A gente vê que são meninas, vocês, experientes com Deus, têm a vida com Deus. E estão trazendo, através da dança, um conteúdo evangelístico para que vidas sejam alcançadas. E não tenho dúvida de quanto isso é louvável, de quanto Deus irá abençoar e levar vocês até mesmo fora, Amém. para que através da palavra de outras pessoas possam render os pés do Senhor. Josemar, coloca uma foto ali para mim, da Kelly, que ela não quer que coloque essa foto, não. Que foda. Ah, não. Nós vamos colocar uma foto aqui porque Ai, quem te vê chegar até aqui, chique, né? Kellen Freitas, porque você contou sua história para todos os seus ouvintes. Você tem um canal no Instagram e quem vê você hoje assim não sabe. Hoje tem a oportunidade de ver, né? De escutar, de ver você assim, através do podcast, para ver a história dela. Mas você chegou aqui. Fui naquele chãozinho lá, meias usadas. Verdade. Vou chorar aqui daqui a pouco. Sério, sabe? Porque você sabe de onde que Deus te tirou. E vendo essa foto, você sabe aonde que Deus pode te levar. Todas as barreiras que você enfrentou, todos os desafios, internos e externos, momentos de dor, de luta, de tristeza, de angústia. O Senhor estava lá te moldando. O Senhor estava lá te estruturando para você chegar até aqui. Hoje, com a cabeça erguida, representante do céu aqui na terra. Responsável, um agente para levar a presença do Senhor. Entende a importância disso? Então, essa foto define hoje. Você é. Porque quem te conhece, como eu estou conhecendo, como nós estamos conhecendo, como os ouvintes estão conhecendo aqui agora, telespectadores, poxa, ela merece. Porque eu sei de onde ela saiu. Pode chorar. Eu sei. Isso. Então, isso é bom, Josemar, para que sirva de inspiração, sabe? As pessoas olharem, poxa, se ela conseguiu, eu também posso conseguir, né, Renata? Com certeza. Se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Se ela alcançou, eu também posso alcançar. No caminho certo. Eu creio que o Senhor, ele não faz você traçar projetos, entrar em situações que você não vai, que ele mesmo não vai te dar o escape. De todas as situações que você passou, o Senhor estava lá, te guardando. E no momento de dor, de tristeza, de feridas abertas, ele usou esse momento para te entregar conteúdos para que vidas passaram o mesmo momento que você passou, pudessem ser restauradas. Tudo isso sobre ele, né? Entender o propósito que ele existe, então vai estar nesse desenho. Sem palavras. Sem palavras. Volta aí sobre a vivência. Semana. Renata é uma líder do nosso ministério. A gente vê o desafio que ela enfrenta, né, Renata? Não são poucos. E eu sei que. Porque assim, ninguém quer ser líder. Ninguém quer, eu quero ser líder, vou ser líder, eu quero liderar, eu quero fazer. Não. O Senhor, ele escolhe. E quando ele escolhe, ele capacita. E eu creio que a Renata foi a mesma forma, porque eu já estou na igreja há mais ou menos quase 6 anos. Eu tenho visto o crescimento, a forma que ela tem conduzido, e cada ano que se passa, ela é responsável por alguns departamentos lá na igreja. Na missa de danças, também faz louvor, prega a palavra do Senhor, é responsável pelos aniversários da igreja, responsável pelos aniversários da igreja, festa de fim de ano, são datas comemorativas importantes da igreja. E ele está em cada departamento. Então eu sei, Renato, o quanto é desafiador. Mas eu quero que você falasse um pouco sobre isso, sabe? De como você se sente participando de todos esses eventos. Pra falar a verdade, eu sempre me vi como tipo, tapa-buraco.
Você já se viu assim? Como um tapa-buraco? Tipo assim, não tem, então és tu, tá vai? Isso aí é o que a mente pequena da gente pensa, mas certamente é que Deus tinha um propósito mesmo, né? Porque eu nunca cresci tanto espiritualmente quanto depois que eu me dediquei pra dança. Então, talvez se eu tivesse ficado lá onde eu estava, eu continuaria do mesmo jeito. Por quê? Eu tive uma líder, Roberta é o nome dela, viu, Rô? Tô falando de você aqui. Que você, Roberta marcou a minha vida. Sua também, né, né? Ela era uma pessoa fantástica e ela me ensinou a amar a palavra. Ensinou mesmo a amar a palavra. Gente, eu lia um versículo por dia. Ó. Ela ensinou que devemos amar a palavra. Eu só consegui ter experiências com Deus depois que eu entrei, de fato, para conhecer Jesus. De onde que foi que eu vivi isso? Oh, Isso é distâncias. E eu lembro que teve uma profecia, né? Onde ela diz que o que o Kadesh viveria com você seria totalmente diferente do que viveu com ela. Tipo assim, né, em resumo, ela disse: olha, nem se compara o que o Kadesh vai viver com você do que aconteceu comigo. Foi no dia da consagração dela. não lembrava disso. Ela falou isso, tá gravado. Legal, isso é lembrar com isso. Tá gravado. A Renata, assim, te cortando um pouquinho, Renata, é alguém, né, que eu conheço há muitos anos. E eu sempre falo pro pastor lá que quando eu saí, a maior parte dos membros era uma coisa, incluindo a Renata. Mas quando eu voltei, sabe, o crescimento que Deus deu, né, do tempo que eu fiquei fora da igreja, foi assim, absurdo, né? Quem era um simples baterista se tornou um pastor de jovens e a mesma coisa, isso num todo. Então, assim, a Renata, é nitidamente o crescimento de todos eles, né? Mas da Renata em específico, né, alguém com, por exemplo, o Josemar sempre foi testemunho disso, ele sempre me falou que tudo que ela vai fazer, sabe, o zelo, o compromisso, o desespero em entender se aquilo realmente é de Deus, de que aquilo sai exatamente como talvez Deus entregou, como foi proposto. Então, assim, né, às vezes, quando a gente trabalha junto, a gente passa muito tempo junto, ele sempre compartilha isso. Né, a questão das buscas, às vezes, assim, numa simples ministração de quarta-feira, que é algo que, às vezes, a gente até tem essa sensação, né, de tampar ali um buraco, que é sempre um período menor de louvor, aquela coisa toda, mas assim, a entrega, a busca, sabe, o desespero de que tudo saia conforme, né, veio ao coração dela, ou que ainda não veio, mas que ela sabe que o Senhor quer que aquilo ali seja feito, é muito nítido, sabe, essas questões de preparação, do cuidado, os mínimos detalhes, é alguém extremamente detalhista. Eu já compartilhei com muitos deles, né, porque, por exemplo, a gente tem o hábito de fazer certos vídeos na igreja, e é sempre uma pessoa que procura com antecedência, que já tem uma ideia pronta, sabe? Que não é nada ali, vamos fazer porque tem que fazer. Não. Tem sempre uma. Eu tenho certeza que ela já tem um tema, por exemplo, do final do ano. Entendeu? Porque é sempre assim. É sempre assim. Por quê? Porque é alguém que literalmente se dedica, né, naquilo que Deus confiou. Então, assim, às vezes, por mais que a gente se sinta pequeno, que a gente se sinta como algo, né, porque não tem outro para fazer, é nítido. O zelo e o carinho que a gente, né, tem com essas coisas e o quanto que Deus ele acrescenta. Isso é nítido. E o medo da gente fazer é normal, né? Porque não somos acostumados a amar, tá fazendo aquele exercício ali. E aqui, pastor, uma coisa que é interessante, eu entrei na Inside Dance quando a Alberta era a líder, porque, assim, a igreja era ainda pequena, né? Tinha pouco tempo. Eu entrei bem no iniciozinho, eu tinha 17 anos de ministério. Entrei com 1 ano. Não, antes de completar 1 ano eu já entrei. Já entrei no grupo de dança. Mas eu sempre coloco ela assim, Alberta, dança não é o que age no meu coração. Eu tô aqui, gosto, aprendi muita coisa, a gente viveu muita experiência dentro das consagrações. Por isso eu acho muito importante a consagração, com certeza você faz lá, né? É gostoso o momento da consagração, que é experiências que eu nunca tinha vivido fora. Fui crente a vida toda, eu nunca vivi experiências fora, em outros ministérios, enquanto eu vivi ali na dança, nunca. E eu falava, Roberta, não é o que arte. Eu gosto mesmo é do louvor. Louvor é que me atrai mesmo, que eu, sabe, me pulsa dentro de mim.
Mas engraçado, de uns, né, depois que o pastor me passou, gente, parece que quando ele entregou também um amor tão grande pelo ministério de dança, pela dança em si. Gente, agora, de fato, agora eu posso dizer com certeza, eu amo o ministério de dança. Amo, amo com todas as forças do meu ser. Provou também. Tá, também ali, lá da Santos, mas eu não era só, sabe? Eu não via como algo. Não, hoje eu vejo que. Porque não é só uma música, não é só uma dança normal, não. A gente louca toda uma palavra. E o lema do nosso ministério lá é dançar a palavra. Tanto que o nosso congresso, a gente tem um encontro de dança que começou ano passado. E o nome do congresso não é congresso, né? É encontro de dança, porque congresso é mais de um dia, né? Com ser um dia só. É dançando a palavra. Então, assim, não, hoje eu concreto. Glória a Deus. Mas, né, tem que melhorar, né? É isso aí, nós vamos buscando a perfeição, né? Crescendo de glória em glória em Deus. E a gente sabe o quanto é desafiador, né? Tanto na igreja, quanto fora, quanto em ter uma vida com Deus. Porque a Renata é mãe, a Renata ela é empresária, é levita, então tem um marido para cuidar, tem uns filhos para cuidar, tem empresa. E sabe que tem que ensaiar, tem que ensaiar. Tem que ensaiar, pega no pé mesmo, tem que ser chata, toma o título de chata, tem que ter compreensão dos pais, das mamães, porque não é fácil, gente. Para chegar a uma perfeição, tem que ter ensaio, tem que ter dedicação. Então a gente vê o quanto isso está enraizado em vocês. Então Deus não erra quando escolhe. Quando o pastor chega a passar um ministério, porque não é que ele está te testando, vamos ver se vai dar certo ali, porque não tem ninguém para colocar. Por mais que nós sentimos assim. E muitas das vezes nós entramos sem experiência mesmo. Mas o Senhor capacita. Moisés ele tinha experiência do Egito, mas não tinha experiência com o Senhor. Quando a sarça acendeu, ele já tinha visto a sarça acender. Mas se consumir, não se consumir, nunca tinha visto. Que história é essa? Algo novo. Então vem cá, é isso que eu quero fazer na sua vida, algo novo. Né? Então, eu creio que vocês, Deus já estava desde pequena. Olha, eu tenho isso aqui para o futuro. Porque Deus traz isso aqui quando existe. Talvez você não se viu assim, mas hoje, olha o que vocês estão se tornando. Eu falo vocês porque vidas dependem de vocês. Vocês estão influenciando vidas. E pode ter certeza que existe alguém dentro do ministério sobrevivente, dentro do ministério de dança, todos eles que você tem, juniores, pequenininhos, né, adolescentes, existe alguém esperando em vocês. E um dia vocês terão que passar o legado, passar o bastão. Se não tem, já começa a observar. É verdade. Fala, um dia eu vou ter que sair. 10 anos de liderança, Aconteceu, né, recente lá. recente, Diz que é necessário formar, sim. formar. Ó, tem que formar. Eu tenho que formar um Josué para me substituir. Eu tenho que formar o Eliseu. Então eu tenho certeza que existem pessoas ali. Igual a passagem que eu estava lendo hoje, então aí, 2 Samuel, se eu não me engano, 21, 17, falar sobre Davi, depois de ter enfrentado muitas e muitas batalhas, e teve mais uma batalha, onde o gigante estava pronto para atacar ele. Aí, você que é conhecedor aí dos nomes, um dos líderes salvou ele, matando o gigante, certo? E aí mais para baixo, que texto vai falar assim que eles falaram com ele assim, você não vai mais para a guerra com a gente. Davi já estava bem cansado já, né, de tantas coisas que ele passou. Você não vai mais para a guerra com a gente, para que a luz de Israel não se apague. Gera que apresentava a luz de Israel. E ele teve que ficar sem guerrear. Então, onde que eu quero chegar com isso? Vai chegar um dia que vai ser tempo de parar. Assim como Davi teve que parar ali com as suas guerras, vai chegar um dia que vai ter que parar. Isso o Senhor levará vocês para outras áreas, explorar outras áreas. É nesse ponto que eu quero chegar para a gente já começar a encerrar as novidades do Ministério Sobreviventes.
Então, para esse ano de 2025. a gente tá com muitos projetos, né? Como eu já soltei aqui, que a gente vai reapresentar o espetáculo. A gente nem postou isso, nem sai primeiro aqui, sabe? Não falou sobre isso. Sério? É mesmo? Inédito? É inédito aqui, ó. A gente não falou, a gente tá falando que tem novidades, mas não contou. Ela não falou o dia, Mas sim, ainda não tem dia. Não, o dia a gente ainda não tem. Mas vai ser em breve. Fica ligadinho no nosso Obrigada. Instagram, fica ligadinho no nosso canal no YouTube. Isso mesmo. Kelly Freitas, vou colocar o Instagram dela aqui logo, logo. Isso. Renata também, nós vamos postar. Então, uma das novidades é essa, né? Que a gente vai reapresentar o espetáculo Sobreviventes, que é pra vocês lá, todos vocês. E a outra novidade é que a gente já vem conversando, né? Sobre algo a ver aqui com o podcast também. Glória! Ó, a gente tá unindo. É isso aí. A gente vai ter o canal precisa marcar, inclusive. exclusivo aqui, podcast do Ministério. Isso, e a gente tem esse projeto de podcast, inclusive, posso abrir o que vai ser, que a gente começou? A gente quer trazer nessa ideia do espetáculo Sobreviventes mesmo, que são os testemunhos. Então, a gente já tem algumas pessoas para vir aqui contar as histórias delas, de testemunho de vida mesmo, assim. Então, essa é a ideia. Elas e Feiro. E aí o nome vai ser Sobreviventes Histórias que Curam, que é o nome que a gente deu da reapresentação. interessante você falando em que nisto que final de ano, né, Léo? Já tem. Não, até que o tema não, mas O slogan. eu pensei sobre isso aí que você está falando, sobre testemunhos vivos e dali da igreja. É importante. É isso aí, gente. Ó, logo, logo terá aí o podcast para. Como é que é o nome? Curar? Não, é. Sobreviventes Histórias que Curam. História que curam. Glória a Deus por isso, tá? Enfim, chegamos ao término. Chegamos ao término, acabou. Então, gostoso. Pode falar. Para quem fala com você, vou falar com você. Para quem fala que a dança não é algo bíblico, eu te provo que no primeiro versículo da Bíblia já fala sobre a dança. O que fala? Lê aí, Léo. No princípio que o Deus faz a terra, que o Espírito se movia. Se movia. Pairava. Dança em movimento. E o interessante do Pairava, eu vi uma explicação uma vez, que a gente sempre, pelo menos a vida inteira, eu tive a sensação quando eu lia isso, que era uma coisa leve, né? Tipo, ai, que legal, ele tava lá leve sobre as águas, mas não é. O real significado é uma coisa forte, esse Pairava. Então, era movimentos fortes sobre as águas. Então, eu quero ministrar isso na vida de vocês. Ia. Porque se trata de resgatar vidas, pairar ali no original da ideia de uma galinha chocando, gerando vidas, sabe? Quando o Espírito passava, porque a terra estava sem forma, tornou-se sem forma e vazia, o Espírito Santo de Deus pairava, ele estava chocando, gerando vidas, porque haveria o versículo 2. E criou Deus. Não, pode ser. Tô errado. E haveria o versículo 2. Porque haja luz. Haja luz. O Espírito Santo de Deus está gerando vidas. É o que o ministério de vocês irá fazer. Gerar vidas. Amém? Amém? Gostaria que você deixasse um conselho para quem está iniciando agora, quem ingressar agora nessa área do ministério de dança. Permanecer em Jesus, sempre, né? O principal. Falar ali, né? Permanecer em Jesus, ter Jesus como sua base mesmo. Procurar conhecê-lo também, né? Conhecer a palavra, é a verdade que liberta. E é através disso que ele vai começar a gerar coisas novas mesmo. E permanecer, não tem outra palavra, né? A não ser permanecer. Porque fácil nunca vai ser. Luta vai vir, desânimo vai vir. Ataques vão vir e muito, como eu já tive, acredito que a Renata também já teve, né? Até já ouvi assim, não precisa do Ministério de Dança tal dia, não precisa não, pra quê? Né? A gente escuta muita coisa dessa, mas quando a gente sabe em quem a gente tá firmado, essas coisas não nos abalam. Isso é o mínimo, né? Assim, a gente sabe onde a gente tá firmado, isso não abala, né? Então é permanecer em Jesus, sempre.
sempre. Sempre. É isso aí. Renata, O que eu tenho para dizer? Renunciar. Renunciar. E viver o chamado que Deus tem para você. Se não denunciar, não vai ter como viver. Então, o que eu tenho para dizer é isso. Renuncie o pecado da sua vida e viva o propósito de Deus. Jesus. amém, glória a Deus. Então, recapitulando aqui, ó, Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. No versículo 2, ainda na parte B, e o Espírito se movia sobre a face das águas. Outra tradução vai falar pairava sobre a face das águas. E eu falei sobre essa palavra pairar, que significa chocar, gerar vidas. Porque haveria o versículo 3, e disse Deus, haja luz. Então, eu creio que é o que vocês irão fazer, sabe? Gerar vidas. Que vidas possam ser alcançadas, como o testemunho que vocês disseram aqui sobre o ministério, a companhia de sobreviventes, que almas foram alcançadas, se viram, falam, eu preciso de Jesus, eu quero Jesus, não vou desistir da minha vida. Que vocês continuem ganhando almas. Para onde vocês forem, que a mão do Senhor possa ser com vocês, em nome de Jesus. Amém, Renata? Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero deixar aqui embaixo o Instagram. Fala para nós o Instagram. Quem quiser encontrar você no Instagram, Da companhia? companhia, balé. É @Cia Sobreviventes da companhia. O do balé é gente, que vergonha, acho que vou ter que olhar, né? @balé trabalho com esse Freitas. É isso mesmo. Isso mesmo. @balé Kellen Freitas. Aqui nós vamos deixar aqui na descrição para vocês acessarem lá, tá bom? E tem o pessoal também, né? Quer deixar o pessoal? Sim, é @Prof. Kellen Freitas. Isso, professora. Gente, tem muito conteúdo que a gente tem que explorar da Kelly, mas não dá tempo. Nós vamos marcar aqui. Eu tinha muito mais coisa pra contar, mesmo que eu vi lembrando aqui, ó. Nós vamos marcar o próximo. Faça um livro, queridas. Vamos fazer um livro. Procura público. Procura público para te ajudar. É mesmo? Fase de Deus. É mesmo? Isso, nós vamos fazer um livro. É paixão. Nós vamos fazer. Que legal! Conectando clientes ao seu sucesso. É isso, gente. Esse foi o bate-papo legal. Quero agradecer a presença de vocês. Tá bom? Nós vamos marcar próximo, né? Aí já para inaugurar mesmo os seus projetos no podcast. A gente já conta mais um pouquinho da história e já finaliza com os projetos, tá bom? Quero agradecer mesmo pela presença. Que Deus abençoe. Quer mandar um abraço, um beijo? Todo mundo aí. Aquelas igual antigamente, né? Um beijo pro meu pai, pra minha mãe, Meu tio. meu tio, minha tia. É isso aí, gente. Renata, muito obrigado, viu, Renata, pela presença. Sejam bem-vindos, viu, queridos? Podem vir à casa de vocês, sinta-se em casa, quando vocês quiserem. Tá bom? Vou voltar, hein? Pode voltar. Legal? Gente, muito obrigado. Obrigado, Josemar. Obrigado, Leandro. Valeu. Tamo junto. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.